Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jones. Vamos para mais uma videoaula. Hoje eu vou falar sobre funções inorgânicas, sobre a primeira parte dessa matéria, tá? Então vamos lá. Então, antes da gente começar a falar das funções inorgânicas em si, eu quero falar para vocês um pouquinho do porquê da necessidade desse estudo, tá? A gente tem muitas substâncias, tanto descobertas quanto produzidas pelo ser humano. E aí, no estudo dessas substâncias, a gente acabou percebendo algumas regularidades, algumas similaridades, substâncias que tinham comportamentos parecidos, né? E que, enfim, reagem de uma forma específica. E aí a gente classificou essas substâncias, né, em dois grupos principais, né? Que é a química orgânica, que é a química que estuda os compostos de carbono, que eu tenho aqui átomos de carbono, tá? E a química inorgânica, que estuda as substâncias formadas por outros elementos, tá? Aqui no caso eu tenho aqui enxofre, oxigênios e hidrogênio, né? Formando essa substância aqui que é o ácido sulfúrico, na verdade. Então a gente precisa, né, fazer essa grande divisão aqui na química para poder estudar as propriedades das substâncias com mais facilidade, tá? A química inorgânica ela estuda alguns compostos de carbono, que são esses três aqui, né, o carbono puro, tanto na forma de grafite como na forma de diamante, o gás carbônico, o ácido cianídrico, o ácido carbônico e os íons deles, né? Por exemplo, cianeto, carbonato, bicarbonato, essas coisas, tá? Então essa aqui é a primeira grande divisão que a gente faz na química. E aí, falando da química inorgânica, a gente divide as substâncias inorgânicas em quatro grupos principais, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, tá? Cada um deles vai ter propriedades específicas. Existem outras funções que a gente não vai estudar, que é o caso, por exemplo, dos hidretos, né? Os hidretos metálicos. É um tipo de função inorgânica que a gente não vai utilizar e também, mas esses aqui são os principais, tá? E aí, como é que você identifica, né, essas substâncias sem saber nada das propriedades dela, né? É só você ver a fórmula. Tudo que começa com H, por exemplo, HCl, H2S, H3PO4 é um ácido, tá? Tudo que termina com OH, por exemplo, NaOH, CaOH2, é uma base. Quando eu tenho duas substâncias, sendo uma delas oxigênio, eu tenho um óxido, por exemplo, CaO, né? Óxido de cálcio, Fe2O3. Eu tenho só dois elementos e um deles é o oxigênio. Então eu tenho um óxido. E o sal é quando você não tem nenhuma das anteriores. Não começa com H, não termina com H, não é dois elementos, é um deles oxigênio. Então aqui no caso NaCl não começou com hidrogênio, não terminou com H, não tem oxigênio, então isso aqui não é nenhuma das anteriores. Esse daqui eu tenho carbono, cálcio e oxigênio, né? Aqui eu tenho oxigênio, mas eu tenho três elementos, então não é um óxido. Aqui eu tenho H aqui, mas ele está aqui pelo meio, tá? Ele não está começando aqui, tá? E importante, gente, se tocar o seguinte, que isso aqui são as fórmulas das substâncias, não dos íons, tá? Repara aqui que eu não tenho nenhum íon aqui representado nessa fórmula, tá bom? A primeira das funções são os ácidos, tá? Eles são compostos que produzem o cátion hidrogênio, H+, quando estão em solução aquosa. Por exemplo, aqui HCl, quando eu coloco em água, eu produzo H+ e Cl-. Eu tenho a produção aqui do íon H+. HNO3 em água produziu o íon H+, mais o íon NO3-. H2SO4 em água vai liberar 2H+, porque eu tenho dois hidrogênios aqui, tá vendo? E aí vai formar aqui o íon SO4 2-, né? 2- porque eu liberei 2H+, né? As cargas têm que ser iguais. Aqui eu tenho duas cargas positivas, duas cargas negativas, tá? H3PO4, eu tenho 3H+ sendo liberado aqui e produzindo também esse íon PO4 3-. 3- porque eu liberei três cargas positivas. Então, se eu tenho três cargas positivas, eu preciso compensar com três cargas negativas, certo?
Então, alguns exemplos são o ácido fluorídrico, HF, que ele é utilizado para fazer essas marcas aqui no vidro dos carros, né? Outro ácido é o ácido fosfórico, que ele é adicionado em refrigerantes tipo Coca-Cola. Ele dá aquele sabor azedinho, né? Então, a gente tem isso daqui, né? Que os ácidos eles têm esse sabor azedo. Então, é importante a gente lembrar que a gente não deve ingerir nenhuma substância química, tá? Não, se você não sabe se é seguro ou não, né? No caso aqui, ácidos, bases, não é seguro você ingerir essas substâncias, mas elas possuem esse sabor azedo, tá? As bases, pessoal, são compostos que em solução aquosa produzem como íon negativo apenas o ânion OH-, tá? É importante essa definição aqui completa, porque às vezes, né, você pode produzir um íon negativo além do OH-, aí você não vai ter uma base, tá? Então aqui no caso, o NaOH, coloquei em água, produziu o íon sódio e o íon OH-. CaOH2, eu vou produzir o cálcio e vou produzir dois OH-, tá? Porque eu tenho dois OH- aqui. O cálcio é 2+, para poder contrabalancear com as cargas negativas. Se eu liberei duas cargas negativas, o cálcio tem que ter duas cargas positivas, tá? Essa aqui, a LOH3, liberou o íon Al3+, mais 3 OH-, tá? Esse íon aqui ele é chamado de hidroxila também. Tá? Então aqui tem um outro exemplo aqui de uma base, né, que não termina com OH, é o único caso de base que não termina com OH, que é o NH3. E essa substância, a amônia, é considerada uma base porque ela reage com a água, produzindo o íon amônio, né, NH4+, mais OH- aquoso. Né? Esse OH- aquoso aqui quer dizer que eu tenho íons hidroxila é, em solução aquosa. Tá? Então, aqui ele é utilizado, por exemplo, no leite de magnésia, né, em sabões e sabonetes, a gente utiliza bases. Aqui a gente tem o hidróxido de alumínio, que ele é um, um, um comprimido para combater a acidez estomacal, né? As bases, gente, elas possuem um sabor adstringente. O que é esse sabor adstringente? É o sabor que tem no caqui verde, na banana verde, no caju. É um sabor que amarra a boca, né? Conhecido também como cica. Então as bases elas possuem esse sabor adstringente. Então se você estiver ingerindo aí algum alimento, né, que tem esse sabor que amarra a boca, é porque ele possui bases, né, na sua composição. Última coisa, né, gente, é um sinônimo, tá? Alcalino quer dizer básico. Então, sempre que você vê essa palavra alcalino, alcalina, né, você vai lembrar dessas funções inorgânicas aqui. Alcalino quer dizer básico. Básico quer dizer que libera íon OH-. Então, gente, essa daqui é a escala de pH que ela mostra pra gente a acidez e a basicidade das substâncias. Né? Então aqui a gente tem uma escala que varia entre 0 e 14, ou seja, não tem pH maior que 14, não tem pH menor que 0, tá? É uma escala que varia só entre 0 e 14, e quanto maior o pH, mais básico é aquela substância, quanto menor o pH, mais ácida é aquela substância. Então aqui nessa escala de pH, a substância mais ácida é a bateria, né? A gente tem essa regrinha aqui, quanto maior a acidez, menor o pH. Então a substância mais ácida é a bateria comum, a pilha comum. Tá? Aí depois tem o ácido estomacal, que é menos ácido que a bateria, o limão é menos ácido que o ácido estomacal e por aí vai. O leite ele é levemente ácido, né? O café é levemente ácido, a água pura, né? A água sem nada dissolvido nela, a água destilada, ela é neutra, ou seja, ela não é nem ácida nem básica. O sangue é levemente básico, levemente alcalino, né? São sinônimos. Ovo levemente básico, o comprimido estomacal é básico. A solução amoniacal, aquele amoníaco, né? Um produto de limpeza básico. Sabonete básico. Água sanitária básica. A soda cáustica é básica. Então a gente vai ter essa escala de pH aqui que vai medir a acidez e a basicidade das substâncias.
E aí, para a gente saber qual é o pH daquele meio, né, a gente utiliza um aparelho que faz isso, que é o pHmetro. Mas caso a gente não tenha disponível o pHmetro, a gente pode utilizar esses indicadores de pH, que são substâncias que mudam de acordo com o meio. Então, por exemplo, o extrato de repolho roxo, né, ele muda de cor assim absurdamente. Ele tem várias variedades de cores de acordo com o pH. Então, aqui a gente tem a soda cáustica, né, o composto mais básico ali da nossa escala. Então, é, quando o meio é bastante alcalino, ele fica amarelo, né? Aí você vai diminuindo, né, a basicidade, aumentando a acidez. Sai do amarelo para o verde, do verde para o azul mais escuro, para o azul escuro. Esse aqui no açúcar, né, é uma solução neutra. Então essa aqui é a cor que o extrato de repolho roxo tem. Aí o leite ele é levemente ácido, vai ter essa coloração aqui um pouquinho mais roxa, então aqui um pouquinho mais roxo indo para o rosa. O vinagre, que é uma solução ácida, ele vai ter, né, essa coloração rosa e o limão vai ter essa coloração vermelha, né? Então que a gente consegue ver certinho, né, a variação de pH graças, né, ao indicador de pH. A gente está utilizando o extrato de repolho roxo no chá de revelação, né? Aí ele coloca aqui nesses potinhos aqui, eles colocam vinagre, né? E aqui eles colocam bicarbonato de sódio, esses dois aqui, ó. Aí o bicarbonato dá uma cor azul e o vinagre dá uma cor rosa. Então aqui no caso eles colocam aqui três de uma cor e dois de outra, né, para revelar o sexo da criança. E aí tem também o papel indicador de pH, que também ele vai ter uma variação de cores de acordo com o pH, tá? Então os indicadores de pH eles são utilizados dessa forma, tá? Eles são utilizados muito na manutenção de piscinas, por exemplo. Daí, gente, a gente tem as reações de neutralização, que são um tipo de reação química que ocorre entre substâncias ácidas e básicas. Então, se eu tenho um ácido e uma base, elas vão reagir, vão produzir sal e água. Sal não é o sal de cozinha, é o sal naquele sentido que a gente estava falando anteriormente, que eu vou entrar em mais detalhes no próximo slide, tá? Então, eu tenho aqui um ácido mais uma base, vão reagir formando sal e água, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, ácido clorídrico, né, mais hidróxido de sódio, a gente vai aprender as nomenclaturas em breve. Eu tenho um ácido e uma base, eles vão reagir um com o outro, vão se tornar cloreto de sódio, NaCl, e água. O NaCl é um tipo de sal. Então, essa reação aqui é uma chamada de reação de neutralização. Ela é utilizada para regular o pH de um meio. Vamos dizer que você tem um meio muito ácido, e aí você quer deixar ele mais neutro. Então, você aplica a base para que esse pH ele vá chegando mais próximo do 7. Ele vai crescendo até chegar mais perto do 7. E o contrário também, se você tiver um meio muito básico, você adiciona ácido até você ir diminuindo o pH até um valor mais próximo de 7 ou 7 no caso, tá? E aí a neutralização ela pode produzir, né, vários tipos de sais aqui, né? Então aqui, por exemplo, NaOH eu preciso de um NaOH para cada HCl. Tá? Aqui no caso eu tenho o NaOH, ele só tem uma hidroxila, e o ácido fosfórico ele tem três hidrogênios, né? Então, para eu poder neutralizar o ácido fosfórico, eu vou precisar de três vezes mais, né? Proporcionalmente na quantidade de hidróxido de sódio. Aí eu vou produzir ali um Na3PO4, que é um tipo de sal, mais 3H2O. Porque o OH ligou com H, o OH ligou com H, o OH ligou com H. Então, temos isso aqui, tá? Aqui no caso, CaOH2, eu tenho dois hidroxilas, e aí eu preciso de dois ácidos, 2H, né, para poder neutralizar as duas hidroxilas. Então eu coloco aqui o proporcional, né, duas vezes HNO3, aí eu vou produzir o nitrato de cálcio, CaNO32, mais 2H2O. Tá? Então aqui a gente tem aqui as reações de neutralização de diversos tipos diferentes. Os sais, pessoal, eles são obtidos através das reações de neutralização. Então, eu tenho aqui HCl mais NaOH, produzindo NaCl mais HOH.
ou H2O, tá? Então aqui HNO3 mais NaOH vai produzir NaNO3 mais H2O. H2SO4 vai reagir com CaOH2, como eu tenho dois Hs e dois OHs, né? Eles vão produzir CaSO4 mais 2 H2O. H3PO4 eu vou precisar de 3 KOH porque eu preciso de 3 hidroxilas aqui, ó. Então faço K3PO4 mais 3H2O. Tá? Aqui você vai utilizar aquele conhecimento que você teve na aula de balanceamento. Então, para você poder escrever essas equações de neutralização corretamente, vocês podem utilizar aquelas regrinhas de balanceamento que a gente viu na aula anterior, tá bom? Então, os sais, gente, eles também vão possuir propriedades ácidas ou básicas, de acordo com de acordo com o ácido e a base que deram origem a ele, tá? Então aqui no caso o sulfato de alumínio, né, ele vai ser um sal de caráter ácido. O cloreto de sódio ele vai ter um caráter neutro, ele não vai ser nem ácido nem básico. E o bicarbonato de sódio, NaHCl3, vai ser um sal de caráter básico. Então isso aqui eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, tá? Porque senão a gente vai prolongar muito, tá? Depois eu posso compartilhar alguns links para vocês que vão explicar qual a origem desse caráter ácido e básico dessas substâncias, tá? Vai ser uma coisa opcional, tá? E extra, né? Para vocês poderem, enfim, aprender um pouco mais sobre esse assunto, tá bom? Só quero que vocês tenham em mente que os sais eles podem possuir propriedades ácidas, básicas ou neutras também. Aí, gente, a gente tem a última função inorgânica que a gente vai ver hoje, que são os óxidos. Os óxidos, eles são compostos com dois elementos, sendo um deles o oxigênio. Então, H2O é um óxido, eu tenho dois elementos, sendo um deles o oxigênio. CO2, eu tenho dois elementos e um deles é o oxigênio. Fe2O3, eu tenho dois elementos, o ferro e o oxigênio. Então eu tenho um óxido. SO2, eu tenho enxofre e oxigênio, dois elementos, óxido. P2O5, eu tenho dois elementos, sendo um deles oxigênio. Então eu tenho um óxido. Então quando eu tenho, sempre que eu tenho dois elementos e um deles é oxigênio, eu chamo essa substância de óxido. Tá? Então, por exemplo, é um óxido de caráter ácido. O óxido de cálcio é um óxido de caráter básico. O monóxido de carbono, CO, é um óxido de caráter neutro, nem ácido nem básico. E o óxido de zinco ele tem um caráter anfótero. Tá? Anfótero quer dizer que, dependendo do meio, ele vai se comportar como ácido ou como uma base. Eu vou explicar isso melhor para vocês. Tá? Essas imagens aqui do fogo, né, do fogo azul e do fogo amarelo, né, tem a ver um pouquinho com o conceito de combustão completa, que produz o dióxido de carbono, e a combustão incompleta, que produz o monóxido de carbono, CO. Então, quando o combustível ele tem um grande acesso ao oxigênio, fica azul, né? Então eu tenho uma combustão completa produzindo dióxido de carbono, e quando o combustível não tem tanto, o oxigênio não tem tanto acesso ao combustível, eu produzo monóxido de carbono, CO, que vai ter uma chama amarela, tá? Esse aqui não é a substância dióxido de carbono, esse aqui não é a substância monóxido de carbono, eu só coloquei aqui só para ilustrar, tá bom? Mas como é que eu vou saber, professor, se o óxido é ácido, básico ou neutro? Tem umas regrinhas, tá? Se eu tenho um óxido metálico, ou seja, um metal com oxigênio, eu tenho um óxido básico. Se eu tenho ametal com oxigênio, eu tenho um óxido ácido. Isso aqui é a regra geral, tá? Mas claro que vai ter as exceçõezinhas, né, que a gente vai ver. Por exemplo, o CO, o NO e o N2O, esses três aqui apenas, tá? Só esses três óxidos não possuem comportamento ácido básico, ou seja, são óxidos neutros, só esses três aqui. E os óxidos de zinco, alumínio, estanho, chumbo, arsênio e antimônio,
eles vão ser anfóteros, ou seja, eles, dependendo do meio, eles podem se comportar como básico ou como ácido, tá? Então tem essas exceções aqui, né? Essas 9 exceções aqui, tá? A água também é um caso à parte, porque ao mesmo tempo que ela é classificada em várias funções diferentes, tá? Eu posso falar disso melhor depois, tá bom? E aí, gente, por que que tem essa classificação de óxidos básicos, ácidos e anfóteros? Os óxidos básicos, quando eles estão em contato com a água, eles produzem uma base. Então, o CaO mais H2O vai produzir o CaOH2. Quando eles estão em contato com o ácido, eles vão neutralizar o ácido, produzindo sal e água. Então repara que o óxido básico ele tem as mesmas propriedades que uma base. Ele neutraliza ácidos e também aqui ele forma uma base quando em contato com a água. Os ácidos, né, eles quando em contato com a água, eles vão produzir ácido. No caso aqui do dióxido de enxofre, que vai reagir com a água produzindo ácidos o H2SO3. E eles vão neutralizar bases. Então, o SO2 mais CaOH2 vai produzir sal e água. E os anfóteros, gente, eles vão reagir tanto com ácido quanto com base. Aqui no caso, o óxido de zinco, ele vai reagir com HCl, produzindo cloreto de zinco e água, né? Então, ZNO mais HCl vai produzir CnCl2 mais H2O. E ele vai reagir com base, produzindo um outro sal mais água. Então, os óxidos eles têm essas propriedades, tá? Sobre a nomenclatura, pessoal, eu vou dar um dever de casa para vocês que se vocês não fizerem, vocês não vão aprender a próxima aula, tá? Vocês não vão aprender, tá? Então, eu vou passar um dever de casa para vocês que vocês têm que fazer de qualquer jeito. Eu vou deixar isso na mão de vocês, porque vocês já estão no ensino médio, vocês já têm, né? Estão acabando o primeiro ano do ensino médio, então vocês têm aí autonomia para fazer o que vocês quiserem, tá? Enfim, estudar e serem sujeitos no seu próprio processo de aprendizado, tá? Então, qual que é o dever de casa, pessoal? É um exercício de memória, tá? Como assim exercício de memória, professor? Eu vou fazer duas perguntas. Você consegue lembrar o nome e o rosto de 36 pessoas conhecidas? Isso vai incluir seus colegas de sala, seus professores, seus amigos, seus familiares, né? É claro que você consegue, tá? Mas caso você entrasse numa escola nova hoje, você lembraria o nome e o rosto de todas as pessoas da sala? Isso dificilmente acontece, né? Por que isso aqui dificilmente acontece? Porque você vai aprendendo o nome das pessoas convivendo com elas, né? Você vai começando a reparar o rosto e o nome das pessoas convivendo com elas. Então, se você não convive com as pessoas, você não vai ver, né? O nome e o rosto você não vai decorar, né? Então, é uma coisa que você vai fazendo ao longo do tempo, tá? E eu vou perguntar para vocês, vamos decorar o nome e a fórmula de 36 íons, um pouquinho a cada dia, tá? Vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer esse exercício. Então, no primeiro dia, vocês vão decorar esses 6 íons aqui. Vai ser fácil decorar 6 íons, né, gente? A gente decora muitas coisas aí no nosso dia a dia, então a gente vai decorar esse nome de 6 íons. Tá? No caso é o fluoreto, cloreto, brometo, iodeto, cianeto, sulfeto, tá? Então vocês vão decorar esses 6 aqui. Esses 6 já para que tudo termina com o eto e só muda o nome do elemento, tá? Aqui no caso é o flúor, então eu tenho fluoreto. Aqui eu tenho cloro, cloreto. Aqui eu tenho Br, que é o bromo, então eu vou ter o brometo. Iodo, iodeto. Esse aqui eu não falei para vocês, mas é o ciano, né? Cn é ciano. Então cianeto é o nome desse íon. E sulfeto é o nome desse íon aqui com enxofre. Repara que a carga dele é duas negativas, tá? Ele tem duas cargas negativas. Aí no dia 2, você vai repetir a memorização desses íons aqui do dia anterior, tá? E aí você vai incluir mais 5 íons, que é o carbonato, CO3 2-,
o hidrogeno carbonato HCO3 com menos, o fosfato, que é 3 menos, tá? PO4 3 menos, o hidrogeno fosfato e o dihidrogeno fosfato, tá? Repara que aqui que esses dois aqui são praticamente o mesmo, só que esse aqui tem o hidrogênio, então ele é hidrogeno carbonato, enquanto que o anterior é só carbonato. Então aqui a gente tem o fosfato, eu vou ter aqui o hidrogeno fosfato, porque eu tenho um hidrogênio, e aqui eu tenho dihidrogeno fosfato, porque eu tenho dois hidrogênios, tá vendo? Então eu tenho dois hidrogênios aqui, eu vou ter o dihidrogeno fosfato. Então no dia 2 vocês vão decorar esses 6 aqui, mais esses 5. Então aqui você já vai ter decorado 11 íons. No dia 3 você vai decorar os 11 anteriores, mais esses 6 aqui, ó, que é o nitrato e nitrito. Repare que só muda a quantidade de oxigênio. O nitrato tem 3 oxigênios e o nitrito só tem 2. Sulfato e sulfito. Repare que o sulfato tem 4 oxigênios e o sulfito só tem 3. E aí eu tenho o hidrogeno sulfato, que é o sulfato com hidrogênio, e o hidrogeno sulfito, que é o sulfito com hidrogênio. Então aí até aqui você vai ter decorado 12 mais 5, 19 íons. Nossa, já estamos com quase 20 íons na nossa memória, tá? Então repara que aqui eu tenho aqui essas similaridades, tá? Nitrato, nitrito, sulfato, sulfito, hidrogênio, sulfato, hidrogênio, sulfito. Então isso aqui você já decora com mais facilidade, 19 íons. Aí no dia 4 você vai decorar os anteriores, mais esses 12 íons. Nossa, professor, 12 íons? Sim, mas repara que aqui ó, eu tenho um padrão. Cloro, bromo e iodo. Só mudou o elemento, né? O resto é tudo igual. Tem 4 oxigênios e a carga menos 1. Aqui eu vou ter então perclorato, perbromato e periodato. É o perato, né? Perclorato. Você só vai mudar o nome do elemento. Então aqui eu vou ter o cloro, bromo e iodo. Então perclorato, perbromato, periodato. Então isso aqui é como se fosse um só, né? Aí aqui vai ter esses mais três aqui que vão ser como se fosse um só. O clorato, bromato e iodato, né? Cloro, 3 oxigênios, 1 menos. Bromo, 3 oxigênios, 1 menos. Iodo, 3 oxigênios, 1 menos, tá? Então isso aqui é como se fosse um só. Então esses 12 aqui vão ser como se fosse apenas 4, né? Clorito, bromito e iodito, hipoclorito, hipobromito e hipoiodito. Só mudou o nome do elemento. Hipoito, 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 ito, 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 ato, 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 perato, 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 tá? Então eu já estou decorando aqui mais de 30 íons, né? Diferentes, né? Então já estamos quase no nosso dia 5. No dia 5 vocês vão decorar mais esses 7 aqui, tá? Que eles não vão ter muito padrão, tá? Só o permanganato e o manganato que vão ter aqui. A diferença entre eles é só a carga. O permanganato tem a carga menos 1 e o manganato tem a carga menos 2. E aí tem cromato de cromato, né? O cromato tem um cromo e 4 oxigênios. O borato, ele vai ter um boro e 3 oxigênios, de carga 3 negativos. Tem o hidróxido, que a gente já decorou, tá? Que lá naquela parte lá de bases. E tem o amônio, que é o NH4+, que vai ser o nosso último íon. E aí você vai ter decorado 36 íons em 5 dias, tá? Vocês vão precisar disso para poder entender a próxima aula. Então, por favor, façam esse exercício, tá bom? Senão vocês vão ter dificuldade aí na próxima aula, tá? Então, é isso, pessoal. A gente vai se falando, tá? Daqui a pouco eu posto aí a segunda aula de funções inorgânicas. Um abraço, até mais e qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.